Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Começamos hoje com uma música bem adequada, né? Você precisa de alguém que te dê segurança, né? E acho que uma música é bem adequada aí para o nosso papo de hoje, que foge um pouco dos nossos papos tradicionais, quando a gente está falando de produto, a gente está falando de destino, a gente está falando de assuntos que estão diretamente ligados à nossa operação. Hoje é um assunto que é de suma importância para todos, fundamental que estejam atentos, porque a ideia aqui é justamente falar de segurança, né? Para que trabalhem todos mais tranquilos, que tenham essa proteção, literalmente essa proteção, para que, se porventura alguma situação durante a viagem gere alguma reclamação ou coisa do gênero, existe essa segurança, esse seguro de responsabilidade civil. Então, a gente convidou a Mariana, que é da Argo, a seguradora que é responsável pelo produto de seguro de responsabilidade civil que existe no convênio que a Casa do Agente tem e oferece. Foi um produto que a gente desenvolveu a 6 mãos, né, Mariana? Foi desenvolvido junto com o Arnaldo. Ele, infelizmente, teve um imprevisto e não poderá estar conosco. O Arnaldo, que é da Cozebra, que é uma corretora de seguros. Seria muito bom se o nosso mercado aprendesse, viu, Mariana, bastante com o mundo dos mercados das seguradoras, porque existe um respeito muito grande no mercado de seguros, né? O mercado do turismo, ele não é um mercado que tenha esse respeito à cadeia. E é lindo ver como ele funciona no mundo dos seguros. Para que vocês saibam, é impossível a gente comprar o seguro diretamente da Argo, que é a seguradora. Sempre vai existir o papel do corretor no meio e a seguradora, ela respeita. Existe uma normatização, inclusive, através da SUSEP para isso, que é o órgão que regula as seguradoras. Então, isso é magnífico. Seria bom se a gente conseguisse aprender isso ou trazer isso para o turismo. Existe, né? A Casa do Agente, por exemplo, existe essa, vamos dizer, entre aspas, regulamentação, porque a casa respeita o canal, assim como as demais empresas do grupo também sempre respeitam os seus canais e não atravessam os seus clientes, mas a indústria do turismo, ela tem algumas deficiências nesse aspecto. Mas a gente não está aqui para filosofar, a gente não está aqui para falar bem ou mal da nossa indústria, a gente está aqui para bater um papo onde a Mariana vai fazer uma explanação. Bom, desculpa, eu acabei não me apresentando. Eu sou o Charles, sou diretor da Casa do Agente e a gente começa agora em agosto um lance um pouco diferente na nossa proposta de webinars. Até então, desde que começou essa coisa maluca que a gente está vivendo, que é a quarentena e a pandemia, nós tivemos uma carga intensa de webinars em parceria com a Diversa, que é uma operadora que é do Grupo Argo, do qual nós fazemos parte. Então, foram 3 webinars por semana, fora disso, mais alguns que nós mesmos organizamos na casa, com parceiros, com outros parceiros. E agora, em agosto, a gente fez uma linha de corte e, a partir de agora, os webinars, eles vão acontecer sempre às segundas-feiras, o webinar em parceria com a Diversa Turismo, e a gente vai ter normalmente às quintas-feiras, na parte da tarde, mais um webinar, que não vai ser toda semana, mas que vai ser organizado pela Casa do Agente com seus demais parceiros, e eventualmente às quartas-feiras a gente pretende trazer uma apresentação diferente, onde a gente não vai falar nem de produto, nem de serviço, nada relacionado ao turismo, mas a gente quer tentar trazer palestrantes de outros conteúdos que vão falar sobre jornada de cliente, sobre processos, sobre, enfim, posicionamento e assim, marketing e assim por diante. A gente está trabalhando e organizando isso para trazer para vocês. Tá? Então, eu já não vou mais me alongar, porque eu acho que eu já estou falando muito e a gente não está aqui para me escutar. No relatório que eu te mandei em Excel, Net Sales, exato. Um pouquinho que entrou alguém aqui para falar junto com a gente. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele no mudo. Não, aqui. tá bom, então não cobra. Espera aí. Cobra sim, pelo amor de Deus. E aí sobram muitas reservas que eu estou com o Thiago, a gente podia confirmar com ele, né? Pronto, gente, peço desculpas aí, acho que agora está todo mundo no mudo. Eu vou pedir para a Mariana já compartilhar a apresentação dela, gente, e peço que todas as perguntas sejam colocadas no chat que fica lá embaixo. Tem o botãozinho do chat, coloquem ali as suas dúvidas, as suas perguntas.
e é isso, né? E aí, no final, acredito que hoje vai ser a Juliana, do nosso time, que está aqui na sala, vai fazer a moderação das perguntas. Mariana, por favor, pode tirar o seu computador aí do mudo. Tem uma coisinha. E vir. Espera aí que o nosso amigo fez de novo aqui, ele abriu o som dele. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Be my guest. Pronto. Vai lá, Mariana. Vamos lá, gente. Olá, boa tarde a todos. Obrigada aí pela introdução. Eu sou a Mariana, sou da seguradora, então a pessoa que cria o produto, né? A pessoa que cria o produto de seguro, dependendo da demanda. E tem o pessoal da corretora, que foi muito bem explicado aí por vocês. Você realmente não consegue comprar o seguro se você não tem um corretor, ou se você não tem esse intermediário. Então, nenhuma pessoa física ou jurídica consegue comprar o seguro diretamente da seguradora, que é quem cria e desenvolve esses produtos, tá? Então, eu trabalho na Argo, é uma empresa americana que está... Esse relatório é de vários meses, só um minutinho, né? Deixa eu... Eu pus assim para ter certeza, né? Mutar. Já foi mutado. Ótimo, beleza. Desculpa, gente, é porque às vezes o pessoal tira do mudo e aí fica em cima da minha voz. Mas vamos lá. Então, a Argo está no Brasil desde 2012, principalmente com esse produto que a gente vai apresentar aqui para vocês, tá? A gente é uma empresa que tem uma veia digital muito importante. A gente gosta de dar autonomia para os nossos corretores, que não são nossos intermediários. A gente gosta de deixar tudo para que ele consiga resolver o problema o mais rápido possível, tá? Para poder atender o cliente final, que no caso seriam vocês. O produto que a gente vai falar hoje é o produto denominado de responsabilidade civil profissional, tá? Ele tem dois nomes, esse produto. Ele tem o responsabilidade civil profissional e o E&O, que são erros e omissões. Dependendo do lugar, chama de E&O e dependendo do lugar, chama de responsabilidade civil profissional, tá? Eu prefiro trazer para o português, ficar uma coisa mais clara e evidente para todo mundo entender, tá? Então, qual é o objetivo desse seguro? O que cobre esse seguro? Esse seguro tem o objetivo de reparar uma perda onde o segurado, que é quem contrata a pólice, tenha causado a um terceiro, tá? Quando a gente fala de um seguro de responsabilidade civil, a gente sempre coloca um terceiro. É sempre um terceiro que reclama, é sempre alguém que vem com algum prejuízo ou alguma coisa para contatar o nosso próprio segurado, que é quem contrata a pólice, tá? Então, eu pus um esqueminha aqui que talvez fique um pouco mais fácil de entender o que o seguro realmente cobre. Então, a gente tem a pessoa, tá? O agente, o autônomo, ou a gente pode ter a pessoa jurídica. Então, a gente tem aquele profissional sozinho, autônomo, ou a gente tem aquele profissional que é uma empresa. As duas vertentes podem contratar o seguro, tá? Contratou o seguro, eu tenho a prestação de serviço com o meu contratante, que é para aquele que eu estou prestando o serviço. No caso de vocês, fechando um pacote, prestando um serviço de consultoria, de viagem e tudo mais. Se nesse serviço que eu estou prestando para o meu contratante eu cometer alguma falha profissional, essa falha causou um prejuízo para o seu cliente, essa falha é o gatilho que a gente chama da apólice. A apólice, ela pode ser acionada sempre quando houver uma falha profissional. Então, o que a gente chama de falha profissional? Um erro, de repente, de um nome no ticket numa passagem, um erro de reserva, um erro de informação onde a pessoa precisaria do passaporte, de repente você, como agente de viagem, falou que não precisaria e ele foi impedido de embarcar. Então, qualquer falha profissional referente ao core business daquilo que você faz, da sua profissão. Então, isso é importante. E essa falha, ela geralmente causa um prejuízo para o terceiro. Então, pode ser um prejuízo financeiro, pode ser um prejuízo moral, pode ser um prejuízo corporal. Então, qualquer prejuízo que você cause em decorrência da sua falha profissional, ele vai estar coberto dentro da nossa apólice, tá? Falando um pouquinho, dando um pouquinho mais de ênfase nas coberturas, aqui eu linkei algumas coberturas que são bem importantes, que eu acredito que tem um apelo para vocês e que tem uma aplicabilidade para vocês bem importante. Então, aqui a gente coloca a cobertura de despesa de defesa,
tá? Geralmente, algumas reclamações, elas são judiciais, tá? Então, às vezes, você recebe uma reclamação, uma intimação de algo que você errou e que você nem sabia que errou, né? Porque isso realmente acontece, tá? E aí você recebe uma intimação e você precisa de um advogado para poder se defender nessa ação. O que a apólice cobre? Cobre justamente os honorários advocatícios desse advogado que você vai precisar contratar. Então, receber uma intimação, preciso me defender em decorrência de uma falha profissional, a apólice está aqui e vai pagar os honorários advocatícios para vocês. A gente não paga só o honorário advocatício, a gente paga os laudos periciais, a gente paga os depósitos recursais e reclamações de sucumbência também, tá? Então, isso é muito interessante. A gente costuma dizer que você vai transferir o seu risco financeiro, querendo ou não, para esses casos, para a seguradora. A seguradora, a gente não está aqui para simplesmente colocar um empecilho ou para ficar vigiando o que vocês fazem. Não, totalmente diferente. A gente está aqui para poder dar um conforto na atividade de vocês, para que se de repente aconteça alguma coisa, você não precise desprender do seu caixa de 5, 7 ou 10 mil reais, o que for, né? Porque quando a gente vê os exemplos que a gente tem de sinistro, né, dessa classe de turismo, geralmente, quando eles acontecem, o valor do prejuízo que você precisa pagar é sempre muito maior do que o valor de comissão que você recebeu por venda daquele pacote. Então, quando a gente fala de prejuízo, isso é muito importante. Você pega uma pessoa que tem um faturamento aí de 300 mil, 200 mil no ano, se ela tiver um prejuízo aí de uma viagem de 30 mil reais, 35 mil reais, já vai interferir no patrimônio e no bolso dela, né? Então, é por isso que o seguro está aqui, é para poder dar esse conforto para vocês na prestação de serviço, tá? A outra cobertura é de extravio, roubo e furto de documentos. A gente sabe que muitas profissões, e a de vocês também, acabam ficando com documentos originais de cliente. Então, de repente, uma certidão de nascimento, um passaporte, alguma documentação original de terceiro. E se essa documentação, de repente, ela é extraviada, roubada ou até mesmo furtada? Como que a apólice responde nesse caso? A apólice, ela simplesmente te dá o direito de tirar toda a documentação original novamente. Então, todo aquele custo para tirar um novo passaporte, para pagar o imposto para tirar um novo passaporte e tudo mais, vai estar dentro do escopo de cobertura da apólice, tá? Então, essa é uma cobertura que a gente também entendeu que era pertinente para a atividade de vocês. Uma outra cobertura é danos à reputação. O que é essa cobertura? A gente sabe hoje em dia que o nome do profissional, ou até mesmo o nome da empresa, é uma das coisas mais valiosas que ele tem. É a sua marca, né? Você é indicado pelo bom profissional que você é indicado pelo nome que você fez durante o mercado, durante todo esse tempo que você trabalhou e tudo mais. E aí, hoje em dia, o brasileiro está começando a reclamar mais dos seus direitos, né? Antes ele era muito uma galera do não vou reclamar porque não vai dar em nada, não vou fazer isso porque isso aqui, a nossa justiça não vai funcionar. Então ele começa há uns 2 anos, desde uns 2 anos para trás, a reclamar muito mais, a entrar em redes sociais, a entrar no site, a fazer essa reclamação e começar a ser mais espontâneo nesse sentido. E aí o que acontece? Querendo ou não, ele está expondo o seu nome e a sua reputação ali, né? Aquilo que você ficou anos para construir. Então, o que a apólice te ajuda nesse caso? Você pode contratar uma empresa de assessoria ou uma contratação de uma assessoria empresarial, né? Uma assessoria de imprensa, para poder recolocar a sua marca no mercado. Então, o que é recolocar a sua marca no mercado? É colocar uma nota, de repente, no jornal, em algum lugar, onde você realmente fale, olha, realmente houve esse erro, houve essa falha, mas já resolvemos o problema. Problemas similares não vão acontecer novamente, porque tomamos as providências XYZ para que esse tipo de ocorrência não aconteça mais. Então, ele vai te ajudar a tentar recompor essa imagem da sua reputação, tá? Custos emergenciais. Essa também entendemos ser uma cobertura bem importante para a atividade de vocês. A gente sabe que
os pacotes, geralmente, as viagens que as pessoas fazem, geralmente são de final de semana. E nem sempre de final de semana você consegue ter uma resposta rápida da seguradora, onde se você cometeu uma falha profissional, ou algum erro, alguma coisa, você não consiga uma resposta tão rápida da seguradora. Por isso que a gente criou essa cobertura. Essa cobertura é uma verba da apólice, tá? Ela tem um sublimite da apólice, onde você tem esse dinheiro disponível para poder mitigar algum erro ou alguma falha que possa vir. Então, vou dar um exemplo, que é até o exemplo dessa apresentação que eu tenho no final lá para vocês. Vocês fecharam um pacote para uma lua de mel para um casal, tá? E vocês informaram que não precisaria do passaporte, porque ele estava indo para a Colômbia. Ele não precisava de passaporte nem de visto, que ele poderia pegar normal. Tudo isso é resolvido pelo WhatsApp, conversa pelo WhatsApp e tudo mais. Beleza. Quando o casal foi embarcar em pleno sábado, eles viram que a viagem fazia escala no Panamá. E no Panamá você precisa do passaporte. Não tem como você entrar sem o passaporte. E aí eles foram impedidos de embarcar. Isso era em pleno sábado, não iam conseguir falar com a seguradora e tudo mais. O que o segurado fez nesse caso? Ele usou essa cobertura de custos emergenciais. O que ele fez? Ele comprou uma passagem na hora sem escala nenhuma, para que para que o casal consiga viajar direto. Então, eles conseguiram comprar uma passagem assim, em cima da hora, pagaram um valor muito mais caro, com certeza, né? Porque é uma coisa resolvida em cima da hora. Para quê? Para que não tenha um dano maior, porque se ele espera até segunda-feira para resolver, a pessoa teria perdido passeios, tempo da viagem, reserva de hotel, e isso poderia causar um prejuízo muito maior. Então, o que acontece nesse sentido? Você tem essa verba para poder mitigar um prejuízo que possa ser maior, né? Então, isso também é muito importante, acredito, para a atividade de vocês. A gente aqui colocou a cobertura também de subcontratados, né? O que é essa cobertura? Eu não sei se enquadra tanto a pessoa física, acredito que não, mas mais para aquelas empresas, pessoa jurídica, onde você subcontrata o serviço de um terceiro. Então, eu, de repente, tenho uma atividade e preciso subcontratar um terceiro porque eu não consigo atender todas as minhas atividades. Esse subcontratado, esse terceiro, ele também vai ter cobertura dentro da apólice. Então, se ele estiver prestando um serviço em meu nome e errar nessa prestação de serviço, a minha apólice também vai dar cobertura para ele, tá? Então, aqui a gente consegue ver que tem bastante cobertura ampla para poder ajudar vocês nesse sentido. Aqui a gente colocou uma cobertura que também é disponível no nosso produto, que é a cobertura de atos desonestos de colaboradores, tá? Então, é exatamente isso que ela diz. Se tiver algum colaborador na empresa onde cometa algum ato desonesto ou alguma atitude fraudulenta, também vai ter cobertura dentro da apólice, tá? A cobertura de calúnia, injúria, difamação. Então, coisas que você pode, sem querer, acontece muito, ainda mais quando a gente expõe os nossos produtos na internet, as pessoas podem se sentir difamadas, caluniadas de alguma forma, isso pode refletir contra o nosso segurado. Então, a seguradora vai estar aqui para poder dar todo esse amparo, dependendo da reclamação que você tiver. E uma outra cobertura que é exclusiva nossa também da Argo, que é a cobertura de sala de emergência. Para que serve? Essa cobertura é um canal de 0800 que a gente tem disponível, tá? Onde o segurado, no caso vocês, podem entrar em contato direto com a seguradora. Para que entrar em contato direto? Para tirar uma dúvida de alguma cláusula, para tirar uma dúvida de como funciona a franquia, para tirar uma dúvida, de repente, se vale a pena fazer um acordo ou não. Então, para qualquer coisa que você precise e que você esteja com dificuldade em responder um formulário ou coisa do tipo, você consegue falar direto com esse canal, que a gente chama de sala de emergência. Lá estão advogados especialistas nas atividades. Então, eu tenho um advogado especialista na parte de turismo, eu tenho um advogado especialista na parte de dentista, de médico, de contabilidade, porque a gente atende todas as atividades. Então, esse canal, você, agente de turismo, vai conseguir falar diretamente com um advogado especialista. Ele vai poder te orientar para você não, de repente, cometer uma falha ou como você deve proceder em determinados casos, tá?
Aqui, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho como que funciona algumas características do produto, do E&O, do RC profissional. Geralmente você tem a vigência de 1 ano, tá? Você não pode ter uma vigência menor, você tem uma vigência de até 1 ano. Isso é uma exigência do nosso órgão regulador, que é a SUSEP nesse caso, tá? Você pode ter mais de 1 ano, mas menos de 1 ano você não pode ter. Isso é fato. E o que existe nessa pólice? Existe o prazo de retroatividade e o prazo complementar do seguro. O que acontece? O que está coberto na pólice? Não são os erros que eu cometo? Quando que eu posso cometer esses erros? Na vigência da apólice. E quando esses erros podem ser reclamados? Depois da vigência da apólice. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, para talvez ficar um pouco mais fácil de entender. Eu contratei a minha apólice esse ano, ela termina agora em agosto de 2020, então eu contratei em 2019 e 2020, né? Então, ela vence agora em agosto. E aí eu fechei um pacote agora em julho para um cliente meu que vai viajar em setembro, vamos supor. A minha apólice acabou em agosto. Eu não quis renovar a minha apólice. Eu simplesmente fiz e não quis renovar a minha apólice porque eu não ia vender mais nada, estou em crise, coisas do tipo. O que acontece nesse sentido? Quando essa pessoa vai viajar em setembro e de repente eu emiti a passagem dela errada e ela foi impedida de embarcar, eu vou ter uma reclamação aí, certo? Eu vou receber a reclamação depois que eu já não tenho uma apólice. O que vai acontecer? Você vai acionar mesmo assim o seu seguro, porque o erro que você cometeu estava dentro da apólice, na vigência da apólice. Então, o que acontece aqui nesse sentido? O nosso órgão regulador, ele exige que todas as seguradoras deem pelo menos 1 ano de extensão desse prazo complementar, que é o período onde você pode apresentar uma reclamação. Nós aqui da Argo damos 3 anos, que é o período onde você também pode apresentar essa reclamação. Então, você tem uma extensão. Quando a gente fala desse seguro, a gente fala que é um seguro de cauda longa, justamente porque às vezes o erro que você cometeu hoje, ele não é identificado hoje. Ele pode demorar 1 ano, ele pode demorar 6 meses para ser identificado. Então, por isso que é um seguro de cauda longa que a gente chama, tá? Aqui um diferencial nosso que você não vai encontrar no mercado é que você consegue contratar um seguro novo com retroatividade. Então, se for do seu interesse, você pode contratar uma apólice hoje com retroatividade de até 5 anos para trás. Para casos de que você talvez possa ter cometido uma falha e realmente não se lembre ou não sabe. E essa falha pode vir à tona. Então, você consegue ter esses 5 anos de cobertura de algo que você possa ter cometido, tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito utilizado hoje em dia em várias atividades, tá? Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Aqui a gente colocou alguns motivos do porquê adquirir o seguro, né? Entre vários que eu já coloquei aqui, eu sou suspeita realmente para falar desse produto. Eu trabalho com esse produto há mais de 10 anos. É um produto que tem uma aplicabilidade muito grande no mercado. Em termos de quantidade de benefício que ele te traz em relação a preço gasto, o preço é considerado baixo, é um dos produtos que mais cresce no mercado, tá? Aqui eu coloco que os clientes estão cada vez mais exigentes e realmente eles estão procurando seus direitos, eles estão reclamando, tá? A legislação em cima desses profissionais, desses prestadores de serviço, eles estão mais severas, né? Cada dia que passa, as leis estão mais severas e penalizando aqueles que são prestadores de serviço, né? Além da proteção financeira, que foi o que eu falei, quando a gente mexe no nosso bolso, a gente já acha ruim, imagina mexer num bolso de um terceiro sem querer, né? Então, às vezes, nem todo mundo tem aquele dinheiro em caixa para poder comprar uma passagem na hora para poder resolver o problema. Às vezes, é o seu melhor cliente e, de repente, você errou num pacote de viagem, num pacote de qualquer coisa que você esteja fazendo para ele. E se você não tomar uma atitude rápida, ressarcir ele financeiramente, você corre o risco de perder aquele seu principal cliente. Então, isso é muito importante. O seu gerenciamento do risco daquilo que você faz, né? A proteção da imagem da empresa que você tem.
Porque a gente não está aqui, a seguradora não está aqui só para pagar um sinistro. A gente não está aqui só para dizer para você, olha, vai lá e paga, ou vai lá e faz um acordo. Não, a gente está aqui para poder te orientar nessa hora mais difícil e para deixar vocês mais confiantes em fazer o trabalho de vocês, porque o que vocês entendem é isso, né? É a parte da viagem, é a parte de tudo isso que vocês fazem. Eu não entendo disso, eu entendo do seguro. Então, quando tiver algum momento de crise para vocês, algum momento onde a falha profissional aconteça, tem uma seguradora atrás, onde vai poder te dar o amparo totalmente necessário para que você não perca esse cliente, para que você não tenha um furo dentro do seu faturamento do ano, tá? Agora, aqui alguns dos motivos que a gente fala, o porquê do produto Argo, né? A contratação do produto é muito rápida e muito simples. Você consegue fazer ela em menos de 5 minutos. Então, são perguntas super simples e claras de responder. É uma coisa bem rápida. A gente tem coberturas diferenciadas, que foi aquilo que eu falei para vocês. A gente tem a sala de emergência, que é super diferenciada. A gente tem a cobertura de ato desonesto. A gente tem várias coberturas aí para poder amparar o nosso segurado 360, que a gente chama, né? Então, eu tenho o meu segurado que, se ele tiver um problema na marca dele, eu posso ajudar. Se ele tiver um processo judicial, eu posso ajudar. Se for um caso de acordo, eu consigo ajudar. Então, eu consigo blindar o meu cliente de todas as formas possíveis, tá? Aqui uma coisa importante que vale a pena dizer também é o pagamento de acordos, tá? Quando a falha fica muito evidente, eu não preciso ter um processo transitado e julgado, tá? Quando eu identifico que a falha realmente houve, que nem o exemplo que eu dei no início, eu simplesmente vou atrás de um acordo. Eu faço um acordo com aquele reclamante. Para quê? Para que o meu prejuízo seja menor, para que a franquia onde o segurado vai contratar seja menor e para que o estresse entre as partes seja menor. Porque imagina, eu causei já um putz transtorno para ele, dele ter perdido a viagem ou coisa do tipo. Ele ainda vai me processar, eu ainda vou demorar um montão de tempo para poder reaver esse dinheiro ou coisa do tipo. Então, a gente geralmente faz através de acordo. Cerca de 93% das indenizações desse seguro, eles são feitas através de acordo. Então, ficou muito simples, ficou muito evidente o erro, não tem por que esperar ser um processo transitado e julgado, tá? Aqui falando um pouco da seguradora em si, como eu falei para vocês, a gente está aqui desde 2012, somos especialistas nas áreas de linhas financeiras, que é o RC profissional, que a gente cuida do patrimônio, né, do financeiro das pessoas. A gente tem o transporte, a gente tem o seguro para bicicleta, que também é muito legal. Você que anda de bicicleta, que agora está um super bom e precisa fazer o seguro para isso. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem um DNA digital muito grande. A gente gosta de fazer esses seguros onde a gente consegue amparar o nosso segurado em todas as partes, tá? Aqui um exemplo que eu acho que eu já usei até no começo, eu usei no começo da apresentação do casal da lua de mel. Para vocês terem uma noção aqui no caso, ele teve que comprar uma passagem e o gasto foi de R$12.000. Quando a gente regulou esse sinistro, eu me lembro que o valor pago dessa passagem em cima da hora era muito superior ao valor que ele ganhou referente àquele pacote que ele fechou. Então, é isso que o seguro quer trazer para vocês, um conforto onde vocês possam executar a atividade de vocês o mais transparente, o mais tranquilo possível. Não vou ser hipócrita aqui dizendo que ninguém erra. Eu acho que não somos robôs, somos pessoas, eu erro, todo mundo erra, acontece e geralmente acontece naquele momento que a gente menos espera, né? Então, um acordo de uma casa de intercâmbio que pode sair errado, uma data de uma passagem ou até mesmo de uma reserva que pode sair errado, isso acontece, né? Ainda mais quando a gente está falando de erro de digitação, de repente, isso realmente acontece. Então, assim, para que a gente não seja pego de surpresa ou que mexam diretamente no nosso bolso em relação ao bolso do terceiro, é sempre bom você ter uma cobertura para poder te ajudar nesse sentido, tá?
Aqui são alguns canais de atendimento que a gente tem para qualquer dúvida que vocês precisarem tirar. A gente tem ouvidoria, a gente tem o e-mail, a gente tem o chat online. Fiquem à vontade para o que vocês precisarem. A gente gosta muito de fazer isso que a gente faz, esse seguro que a gente vende. A gente tem o prazer de oferecer esse tipo de proteção, porque é isso que a gente faz de melhor, é isso que a gente gosta de fazer, tá? E aqui agora eu posso deixar aberto as perguntas, se você quiser começar, Charles. Legal, Mariana, muito obrigado pela apresentação, super obrigado, acho que super esclarecedora. Eu vou, inclusive, isso, tiramos da tela, que assim a gente consegue se ver. Tivemos uma pequena mudança aqui no nosso percurso, a nossa Renata vai fazer a moderação das perguntas. Então, vou pedir para a Rê já abrir o seu microfone e ir rodando de lá de cima para baixo, trazendo todas as dúvidas. E, eventualmente, bom, como é um assunto que eu também estudei bastante já, até fiquei feliz que algumas coisas que você falou, eu falei, estou respondendo certo. Eventualmente, eu vou, talvez, trazer alguma situação, alguma questão que pode ser, enfim, elucidativa para todo mundo. Rê, está por aí? Sim, vamos lá. Vou começar aqui com algumas perguntas, tá? Josi questiona se o seguro seria um serviço somente em defesa do agente perante o cliente. Isso, perfeito. Acho que eu consegui explicar direitinho. É exatamente isso. Você é o agente, você está prestando o serviço e o que a gente vai indenizar é sempre o erro que você cometeu em relação àquele que contratou o seu serviço, tá? Ótimo. Dentro das coberturas que você mostrou, a Andrea questiona se tem algum tipo de carência para utilizar Perfeito. Não existe carência nenhuma. A partir do momento que eu contrato hoje, eu tenho cobertura tenho cobertura a partir de hoje. Exceto aqueles casos que eu falei que eu posso contratar com cobertura retroativa. Então, se hoje eu decidir contratar e eu quero uma cobertura com 1 ano para trás, eu também posso fazer isso. Então, se eu não quiser esse 1 ano para trás, a partir do momento que eu contratei, se eu cometi algum erro, a partir daquele dia, ele vai estar coberto. Mariana, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. A contratação do seguro, ela é online, né? Pelo link, inclusive está no site da casa e eu coloquei no chat aqui, depois eu vou colocar de novo. A pessoa consegue no link selecionar essa opção da retroatividade da apólice? Perfeito, ela consegue selecionar, ela tem autonomia para fazer tudo. Então, ela seleciona o limite que ela quer da apólice, que pode ir de 30 mil até 1 milhão. Ela escolhe a retroatividade, ela escolhe a vigência, que pode ser a partir de hoje, ou então a partir daqui 10 dias para frente. E ela escolhe tudo, ela tem essa autonomia para fazer da forma que ela quiser. Tá. Tem algumas perguntas referente à quebra de operadora. Você pode nos informar se isso está coberto ou não? Como é que funciona? Tá, vamos lá. Aí a gente tem duas vertentes, tá? A primeira não tem como a gente saber que aquela empresa está quebrando, tá? Então, a gente considera que isso não é uma falha profissional em si. Mas, ao mesmo tempo, ele é corresponsável por ter indicado aquela empresa. Então, ele tem sim uma responsabilidade perante aquilo que ele indicou para o cliente dele, né? Você provavelmente não vai pagar 100% do prejuízo, mas alguma coisa você vai precisar ser corresponsável. E aí é onde a gente vai pegar a informação de quanto que foi o percentual do pacote que você fechou, quanto que vale. Eu sei que é muito difícil você saber o valor, porque geralmente são valores fechados, né? Mas aí a gente consegue fazer uma cotação nos outros sites, onde a gente vê mais ou menos o valor para chegar num denominador comum. É muito difícil eu dizer para você, sim, eu vou te dar cobertura, porque isso não é uma falha profissional. Isso pode acontecer, quebrar uma companhia aérea, quebrar um hotel, o cara chegar lá e dar de cara no hotel, o hotel está quebrado, e nem sempre o agente é culpado disso, entendeu? Ele pode fazer, mas nem sempre ele é culpado. Então, ele vai ser corresponsável, tá? Eu vou ler um exemplo para ver se fica claro que é uma questão junto com o exemplo, se não ficar, depois eu
eu modifico a pergunta. A Aline coloca assim, no exemplo do passaporte, onde a informação foi dada incorretamente, caso a agência note o erro antes do momento do embarque, ainda é aplicada a cobertura? Sim, às vezes, o que acontece? A gente precisa de uma reclamação. Quando a gente fala de uma reclamação, dá a entender que a gente precisa de uma reclamação formal. E não é assim. Se ela entender que ela cometeu o erro e conseguir reverter esse erro sem nenhum custo para o cliente final, beleza, você não precisa contratar o seguro, acionar o seguro, né? Mas se de repente você for identificado depois e aí você vai precisar comprar uma nova passagem, aí você aciona o seguro. Então, quando a gente fala de uma reclamação pelo WhatsApp já é uma reclamação por e-mail já é uma reclamação. Eu não preciso de uma reclamação formal com juiz e advogado para entender que houve a falha. Entendeu? Tá, e essa reclamação ela pode ser feita no ato? Então, o passageiro está lá para embarcar, houve um erro, ela liga e faz esse tipo de reclamação. Geralmente é no ato, Rê. Geralmente, porque a gente entendeu. Que é onde a gente pega o erro, né? Exato, mas em qualquer ramo, acho. Desculpa interromper, mas eu acho que a pergunta que ela quer dizer é o seguinte: eu emiti o bilhete hoje para o meu cliente embarcar daqui 6 meses. No curso do tempo, não necessariamente 3 dias antes, mas uma semana antes, 3 dias antes, 4 dias antes, 10 dias antes, ela identificou que teve um erro. Ela falou, puxa vida, tá errado o nome dele, o passaporte mudou, casou, não vai conseguir embarcar. Essa correção, esse ajuste vai ter cobertura pelo seguro? Vai ter uma cobertura pelo seguro. Por isso que a gente tem a cobertura de custos emergenciais. Essa cobertura de custos emergenciais é justamente para isso. Você identificou o erro antes. Então, você está mitigando um prejuízo muito maior. Se você tivesse deixado, né, ou feito, identificado na hora, o prejuízo ia ser muito maior. A compra da nova passagem ou a perda da viagem ia ser um custo muito maior. Então, o seguro, ele entende que o segurado, que é o agente nesse caso, ele agiu de forma correta. Ele agiu da melhor forma possível para tentar mitigar uma perda maior. Ótimo. Josi questiona se o canal Sala de Emergência também está disponível nos feriados e final de semana. Sim, 24 horas por dia, todos os dias. Porque para vocês o mais importante é o final de semana, então sim. Ok. A Paula questiona que a pólice dela venceu e ela não recebeu nenhuma notificação para renovar. Ela renovou 6 dias depois e quer saber se ela perde a validade, se essa condição perde a validade. Tá. O que acontece? Você precisa entender, vamos supor que o seu seguro venceu dia 10 e você só renovou dia 16. Precisa entender se houve essa quebra no contrato, que é a quebra de vigência que a gente chama. Se houve a quebra, a sua pólice anterior, ela vai entrar naquele prazo complementar que eu falei para vocês. Vai entrar no período de 3 anos para você apresentar uma reclamação. E essa nova, com a vigência nova, ela começa a contar a partir daquele dia, que é o dia 16. Então, você não vai ficar com gap de cobertura, porque você tem esse período complementar. O único gap de cobertura que você ficaria seria do dia, esses 6 dias, porque você tem a retroatividade. Ricardo questiona se o seguro cobre apenas falha profissional ou se o passageiro tiver algum problema durante a viagem, se também está coberto. De repente, algum erro que ele cometeu durante a viagem do passageiro. A pólice ela vai cobrir sempre o erro profissional. Então, Sim. Se ele chegou no final do destino, chegou lá, era para ir, ele pediu um hotel 3 estrelas e você mandou ele para um hotel 1 estrela, você errou e você confundiu as informações. Então, isso é uma falha profissional. Agora, se no meio da viagem ele teve algum problema, vamos supor, quebrou a perna ou alguma coisa que não tem a ver com a sua profissão, que é a do agente, não vai ter cobertura. Sim, aí tem que contratar assistência à viagem, né? Isso. E aí é um outro tipo de seguro. Isso aí. Tá. Deixa eu ver, tem algumas outras perguntinhas. A Sakura questiona
sobre, deixa eu ler aqui, pergunta pessoa, seguro de responsabilidade. Quero saber se no final da apresentação, se eu preciso do seguro de pessoa jurídica, sendo que já tenho o RC de pessoa física da Argo. Sou pessoa jurídica em algumas operadoras e na casa pessoa física. Tá, interessante, muito interessante essa pergunta. A gente aqui na Argo tem uma cobertura que se chama extensão para pessoa jurídica, onde a gente tem aquela pessoa física que se confunde com a jurídica, onde a pessoa jurídica ela é MEI, ela tem 1 ou 2 sócios só, né? E ela tem essa empresa só para emissão de nota fiscal. Então, quando ela é contratada como pessoa física e usa a pessoa jurídica para emissão de nota fiscal, para fins fiscais e tudo mais, a gente estende a cobertura se a reclamação vier na jurídica. Agora, se você tem uma empresa jurídica onde você tem mais de um funcionário, onde você tem pessoas operando, eu aconselho a fazer a pessoa jurídica. Ótimo. Ana Marta questiona que ela já fez o seguro, né, ela já teve por 2 anos e não precisou utilizar. Esse ano ela ainda não fez a renovação. Se ela optar por renovar o seguro, qual é o período de carência que ela tem para começar a utilizar? Ela não tem período de carência nenhuma, a carência é 0. Então, se ela tinha 2 anos e não renovou, e graças a Deus não usou, muito bom, ela pode começar hoje e a cobertura pode ser a partir de hoje, não tem problema nenhum. A questão é que esse período no meio fica sem cobertura se tiver algum sinistro, alguma reclamação. Mas... Isso, perfeito. A não ser que ela contrate na Argo com essa retroatividade. Então, vamos supor, se ela perdeu há 2 anos e ela quer contratar uma nova hoje, ela pode contratar com esses 2 anos para trás. Aí ela não vai ficar com gap de cobertura nenhum. Ô Mariana, se a pessoa já contratou o seguro e ela resolve agora incluir a retroatividade, é possível? Não. Uma vez contratado, não volta. Exatamente. O que vai acontecer? Ele contratou hoje, não incluiu a retroatividade. Quando ele for renovar, aí ele pode incluir. Mas a partir do momento que a pólice já foi fechada, ele não consegue incluir mais. É que aí, teoricamente, não faz sentido, né? Porque ele já rodou o ano do seguro, não teria por que incluir a retroatividade na renovação, digamos assim. Isso, a não ser que ele queira mais de 1 ano. Então, ele contratou perfeito. hoje, o ano que vem, mas eu queria 3 anos para trás. Aí eu vou lá e contrato com 3 anos para trás. Em caso de acordo entre a agência e o passageiro, antes de chegar no Poder Judiciário, o seguro também será válido? Sim, totalmente. É aquilo que eu falei, mais ou menos 93% das indenizações são pagas através de acordo. Porque quando chega no judiciário, o negócio fica mais caro, o negócio fica mais moroso, fica mais demorado. Então, a gente sempre prefere o acordo. Mas esse acordo sempre tem que ter o ok da seguradora, tá, gente? Não é, o agente não pode chegar e saindo fazendo acordo com Deus e o mundo. A seguradora precisa estar ciente e entender que realmente houve a falha profissional. Um dos campos que pedem para fazer o seguro é o faturamento. Como que o agente pode calcular isso? É pela venda total ou somente pela comissão que ele recebe? Perfeita pergunta. Quando é para pessoa física, a gente não pede essa informação, porque a gente acha que é uma informação muito sensível para a pessoa passar para um terceiro. Então, quando é pessoa física, a gente não pede esse tipo de informação. Quando é pessoa jurídica, a gente pede essa informação e a gente sempre fala para colocar o valor da comissão, porque a gente sabe que acaba fechando muito pacote, só que você tem que sair distribuindo dinheiro para muita gente, e o que acaba ficando com a gente é outro percentual. Então, sempre coloque ali o percentual que você realmente ganha, que você realmente recebe. Assim como para vocês, o corretor de seguros é a mesma coisa. O corretor de seguros, de repente, emite 1 milhão de prêmio, só que a comissão dele é 200 mil. Então, é sempre bom colocar o valor da comissão. Tá. O pagamento do seguro é mensal ou anual? Perfeito. A gente pode fazer em até 12 vezes, tá? Então, uma coisa que é diferencial da Argo também, você consegue fazer em até 12 vezes no cartão, sem juros, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$100. Então, se eu tiver um seguro que ele custa R$500, eu vou poder fazer em até 5 vezes sem juros, tá? No boleto é em até 4 vezes sem juros, demais com juros, mas no cartão, se o seguro custar R$2.000, você vai conseguir fazer em 12 vezes sem juros. Tá.
Quais são os procedimentos para informar ao seguro se o agente gerar um prejuízo ao cliente? Por exemplo, o nome do passageiro errado no bilhete aéreo. Qual que é a documentação que ela tem que enviar? Tá, ótimo. O que Que a bom, gente desculpa interromper, Mariana. Que bom que surgiu essa pergunta. Era uma das minhas anotações aqui para explorar, se não surgisse, porque essa sempre é uma questão muito sensível. E aí, um breve parênteses: muitos dos que estão aqui, inclusive, nos assistindo, quando a gente pergunta, mas e o contrato, mas e a documentação, geralmente a resposta é: mas é meu amigo, eu conheço, é meu parente, não precisa, já trabalha há muito tempo. Mas infelizmente, quando todo mundo é muito amigo e está tudo bem quando está tudo bem. Na hora que dá um problema, normalmente essa pessoa diz: não, mas eu não vou te prejudicar, eu vou processar o cara lá da ponta. E o problema é que o cara lá da ponta, normalmente ele traz a corda inteira e chega em você depois. Pode chegar em você, sim. E fora disso, é o que a Mariana vai explicar agora, que o seguro vai te proteger se você tiver com tudo em ordem. Perfeito, perfeita colocação. Acho que você já respondeu aí o que eu ia falar. Independente de ser amigo, independente de ser parente ou coisa do tipo, você como profissional precisa se resguardar, tá? Por quê? Porque ele pode ter a intenção de falar que você errou para gerar um benefício para ele, ou simplesmente ele vai realmente, é o que eu falei, quando a gente mexe no bolso do terceiro, acaba que fica muito mais sensível. Então, o que a gente pede? A gente sempre pede uma documentação. Então, que documentação é essa? Você fechou o pacote todo pelo WhatsApp? Salva a conversa. A conversa do WhatsApp já serve para dizer de tudo que você orientou a ele, tudo que você falou. Isso já é um documento. Não existe um formulário onde eu fale, eu preciso de 100% dos casos, eu preciso desse formulário. Não, o seguro não é tão engessado assim. Ele é muito antigo no mercado, ele tem muitas pessoas velhas no seguro, mas ele não é tão engessado assim. Ele é uma coisa onde a gente usa o bom senso. A gente sabe que tem casos que você acaba fechando pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, quanto maior documentação você tiver para poder ficar claro o erro que você cometeu ou para poder ficar claro a sua defesa, melhor, tá? Mais um parênteses sobre esse assunto. Uma das dificuldades que a gente também sempre escuta nessa questão da documentação é justamente o lance do precisa imprimir, é muito papel, e aí tem que vir, e tem que ir e tudo mais. Então, para tranquilizar e facilitar nesse aspecto, a gente já está estruturando, isso não tem ainda uma data que vai acontecer, até porque o volume de vendas realmente é muito baixo, então isso não chega a ser um problema, mas a gente está estruturando em parceria com o nosso provedor de, vamos dizer assim, cartório digital, né, que é o sistema que nós utilizamos para assinatura do contrato dos novos agentes. Nós estamos estruturando ali dentro um ambiente onde cada agente poderá ter o seu cofre, como a gente chama, e a partir dali poderá gerar documentos para os seus clientes assinarem por e-mail. Né? A gente já validou com a seguradora, isso tem validade, o seguro aceita o documento assinado por esses serviços eletrônicos de assinaturas digitais, e isso certamente vai ser um facilitador e tanto. A gente só não vai conseguir usar esse mecanismo para aquelas fichas de financiamento em boleto bancário. Para o restante, provavelmente tudo vai funcionar e vai poder usar esse cofre. Naturalmente, ele deve ter algum custo envolvido ali, provavelmente. Nós estamos justamente negociando para que seja o mínimo possível, mas vai ser um facilitador e tanto. Vamos lá, vamos seguir aqui com as perguntas. Como agência, ao adquirir um pacote de uma operadora, se o erro é da operadora e eu, agência, tenho seguro, eu estou coberta? O erro é da operadora e você, como agência, tem o seguro. Tem o seguro. Tá, legal. Como que funciona nesse caso? É o mesmo caso de você, operador, através de uma agência, uma agência, não é agência, como que chama? Agência aérea, desculpa, operadora, você é uma operadora com uma agência... Companhia aérea, isso, boa, obrigada. Se você, tá vendo? Eu não entendo muito, eu entendo de seguro. Se você é uma operadora e você fala para aquela agência aérea
pede para ele ir por aquela agência aérea que vale mais a pena, tarará, você é corresponsável. E nesse caso do operador com a agência também é corresponsável. Então, a agência pode sim ser responsabilizada por esse erro desse operador meio que subcontratado daquilo que está sendo vendido. Ele pode ser responsabilizado sim. O seguro tem franquia? Não sei se você já falou sobre isso. Sim, eu acho que eu falei super rápido. O seguro ele tem franquia, é uma franquia obrigatória pelo segurado, é uma franquia mínima, não é uma franquia muito alta, mas é uma franquia onde o segurado precisa sempre participar. Então, se aquela franquia for de R$500, o que ultrapassar os R$500 é da seguradora e os R$500 para baixo é do segurado. Tá. Eu vou ler uma questão, e se você não entender porque entra um pouquinho no meio operador e agência de ser, eu te explico como é que funciona, tá? Para as cartas de crédito devido ao Covid, que os passageiros utilizaram em 2021, já cobrirá se houver alguma defasagem de valor ou problemas relativos a isso? Tá. Acredito que defasagem de valor não, pelo fato de não ser um erro do operador. Tá? Se eu entendi o serviço de vocês. Mas, se de repente você cometeu algum erro nessa carta de crédito hoje, que ele possa ser percebido daqui a 2 anos, ou 1 ano, que só vai ser em 2021, ele vai estar coberto. Por quê? Porque o erro foi hoje. E o seguro você contratou hoje. Então, o erro que você vai cometer vai estar coberto, se for um erro. Agora, se for só uma correção de moeda ou coisa do tipo, aí eu não entendo como um erro do operador. Então, aí nesse caso não teria cobertura, tá? Ok. Tem franquia que o segurado cobre em caso de sinistro? Tem franquia... Acho que entra dentro da franquia, né? Não sei, não ficou muito claro ali. A pergunta. Refaça essa pergunta para a gente entender um pouquinho mais. A Andrea questiona que ela já fez o seguro e quer incluir o item de retroatividade, e aí não pode, que foi o que você já explicou. Aqui a operadora comete o erro que você também acabou de explicar. Espera aí que eu vou descer aqui para ver se tem mais alguma coisa, alguma dúvida que não ficou clara. Mariana, enquanto ela revê a pergunta, se por acaso alguém tiver mais funcionários, por exemplo, né, eu tenho uma estrutura com 5 funcionários, eu preciso contratar o seguro para o CNPJ, ou eu preciso, enfim, o que vale mais a pena? É contratar, por exemplo, 5 apólices de pessoa física para ter a cobertura. Tá, a diferença nesse caso, você pode contratar das 2 formas. As 5 apólices individualmente, ou você pode contratar uma apólice para o CNPJ. A apólice para o CNPJ ela vai cobrir todos os funcionários que ali estão. A diferença é que se você contratar uma apólice, 5 apólices diferentes, cada um vai ter o seu limite. Então, vamos supor, você selecionou o limite de 100 mil. Cada um vai ter até o valor de 100 mil reais para ser reclamado. Se você contrata na pessoa jurídica, por 100 mil, o mesmo limite, você vai ter 100 mil para todos os funcionários e qualquer reclamação que esteja lá. Então, o que acaba valendo a pena? Na jurídica, porque está mais barato, porque você vai ter uma única apólice com um único limite, mas na pessoa jurídica você vai ter uma gama de coberturas aí maior para ser reclamado. Essa é a diferença. Tá. Tem uma dúvida aqui. Erro do passageiro, que gerou uma emissão incorreta. Há cobertura? Não. Nesse caso não, porque não foi um erro do agente. Então, vamos supor, se o passageiro colocou o nome dele de solteiro e agora ele está com o nome de casado, não tem como você saber. Não tem como você ser penalizado por isso. Então, por isso que a gente sempre pede para quando vocês forem fazer
um contrato, alguma coisa do tipo, pedir o ok daquela pessoa que está contratando, porque ele validou todas aquelas informações. A mesma coisa, eu vou usar o corretor de seguros também para exemplificar um pouquinho melhor, que é uma coisa que eu conheço mais. Você não tem que responder ali se existem pessoas menores de 24 anos que dirigem, se tem estacionamento na residência, não. Quando você coloca que você tem um estacionamento na residência e de repente você não tem, o seguro não é obrigado a pagar o seguro do automóvel, porque você está colocando uma informação ali que não é verdade. Então, o corretor não pode ser responsabilizado por isso. E o negócio do agente é a mesma coisa. Se você não sabe daquilo e aquela pessoa te passou aquela informação, não tem nenhum motivo para você ser penalizado por isso. Eu posso aumentar o valor da cobertura depois de contratado? Pode sim. Então, se hoje eu tenho um faturamento, vamos supor que eu estimo de 100 mil reais, eu quero contratar 100 mil reais, tudo bem. Daqui a 3 meses eu tenho um boom onde eu começo a vender muitos pacotes, eu preciso contratar um limite maior, você pode contratar também, tá? Ou ao contrário, se eu contratei um muito grande e veio uma crise como essa e eu preciso diminuir, eu também posso diminuir. Tá. Quanto tempo demora para o passageiro receber o dinheiro em caso de sinistro? Tem que haver condenação em instância da agência? Tá, perfeito. Não precisa haver a condenação, não precisa ser um processo transitado e julgado, como a gente já falou aqui, pode ser através de um acordo. A SUSEP, que é o órgão regulador da seguradora, ela nos dá o prazo máximo de 30 dias para ressarcir. Então, eu tenho que regularizar e pagar a indenização em até 30 dias. Se porventura a documentação está muito certinha, o erro está muito evidente, não demora tudo isso. A gente consegue fazer em até máximo de 10 dias ou coisa do tipo. Mas, repito, existe a cobertura de custos emergenciais para casos similares. Tá. O valor das coberturas é por ocorrência ou total para o ano? Perfeito. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho 100 mil reais, eu tenho aqueles 100 mil reais para aquele ano. Então, se eu tive uma reclamação onde eu usei 50 mil reais, vai me sobrar 50 para o resto do ano. Se eu tive 4 de 25, eu esgotei a apólice se encerra e eu contrato uma nova. Então, vamos supor, se eu tenho várias reclamaçõezinhas de 10, eu vou pagando todas até chegar nos meus 100 mil reais. Então, eu posso ter uma de 100 ou eu posso ter várias de 10. Só que a partir do momento que chegou no 100, eu paguei 100 mil reais, acabou a minha apólice, eu preciso contratar uma nova. Ou tentar, né, Mariana? Ou tentar, porque é difícil, é aquilo que a gente fala. Geralmente os valores às vezes são altos, às vezes não são. Vai haver um agravo de prêmio, pode ter certeza, porque quando você está pagando um seguro sem sinistro, ele tem um preço diferente, não tem como. Isso é normal de todas as seguradoras. Mas a gente vai entender o porquê de tanto sinistro. A gente vai ver se é um problema de processo, se é um problema de contrato. É aquilo que eu falei para vocês. A gente não está para pagar só o sinistro, a gente está aqui para poder orientar e ajudar o segurado, entendeu? Então, isso também é importante. Tá, então vamos lá, tem mais algumas dúvidas aqui, que eu acho que você acabou de esclarecer, mas eu vou ler de qualquer jeito. Quantas ocorrências a agência pode fazer por ano? Tem algum limite? Não, nenhum limite. O Dentro que acontece? da sua contratação, né? Isso, exatamente. Dentro daquele limite que você contratou. Usou aquele limite, independente se eu tenho várias reclamações de 5 mil reais, eu vou usar até o meu limite final. Importante falar aqui é que para cada erro, para cada reclamação, eu tenho a franquia. Então, se eu tiver 5 reclamações, eu vou ter que aplicar 5 franquias em cada uma das reclamações, tá? A franquia, Mariana, você chegou, talvez eu tenha me distraído nesse momento, você chegou a detalhar o valor dessa franquia? Não cheguei a falar, eu não me lembro de cabeça, porque o que acontece? A gente fez um produto e uma condição diferenciada para vocês, para a casa do agente. Então, se qualquer outro corretor ou qualquer outra pessoa for vender um seguro para quem é da casa do agente, vai ter um preço mais agravado e uma franquia mais agravada. Então, a gente fez um estudo, um desenho exclusivo para vocês, onde vocês vão ter benefícios em termos de preço, parcelamento e franquia. Então, eu não sei de cabeça quanto que é, para falar o valor exato, eu não me lembro.
tá? Se não me falha a memória, era R$ 1.000 a franquia para pessoa É. física ou MEI. Se não me engano, o MEI também entrava nos 1.000. Para quem tem outro modelo de enquadramento, e aí não é uma coisa que dá para brincar assim, não. Então eu não vou colocar que eu sou MEI, vou colocar que eu sou. Não, Ou não vou colocar que eu sou outra coisa, vou colocar que eu sou. Não dá, porque o CNPJ bate e o seguro não tem aplicação. Mas se eu não me engano, era isso, era R$ 1.000 para pessoa física ou para MEI. E eu quero aproveitar e fazer mais um destaque sobre isso que a Mariana falou, desse desenvolvimento do projeto, da policy, que é o fato de que a gente não trabalhou e não desenvolveu uma policy no modelo de contratação coletiva, que é o que normalmente acontece. Então, normalmente sindicatos, associações, entidades de classe, elas negociam uma policy coletiva. Não é o nosso caso, porque nós não somos nenhuma associação, nenhuma entidade de classe, nada do gênero, então eu não poderia e não deveria trabalhar dessa forma. Foi um projeto desenvolvido com a Argo, e o grande bacana dessa história, o grande lance, é que quando você fala de coletivo, o que um fizer impacta no outro. Então, eu vou dar um exemplo pelos nomes das perguntas aqui que estão na minha frente agora. Se a Cris, por exemplo, porventura cometeu um erro, o valor da apólice de todos, e a Viviane, que é a próxima que está aqui na minha tela, seria impactado pelo erro da Cris. Nesse nosso modelo, se a Cris cometer 5 erros, pode ser que a Argo resolva não renovar a apólice dela, mas a Viviane não vai ser impactada em nada. O valor da apólice dela e a contratação dela não serão impactados, alterados, modificados em nada pelo erro dos outros. Isso eu considero realmente um negócio muito bacana e um ponto de atenção quando a gente considera contratar por uma entidade. Às vezes ela até consegue um preço um pouco melhor no primeiro, mas tem um risco lá na frente que é oculto, né? A gente não percebe. E o risco de você pagar mais no ano seguinte ou de você até mesmo não ser renovado. Perfeito, perfeita colocação. Temos algumas perguntas aqui, acho que mais 3 perguntas, eu vou ler aqui, tá? Tenho que comunicar à seguradora assim que o erro ocorrer? Ou assim que eu perceber o erro? Ou eu posso resolver todas as questões, fazer acordos e depois apresentar à seguradora? Perfeito. Você não pode sair fazendo acordo à torta e à direita, a seguradora precisa dar o aval, a não ser que seja uma situação de extrema urgência e extrema importância e a seguradora entender que você agiu de uma forma correta, tá? Então, a seguradora precisa dar o ok para depois te reembolsar o dinheiro. Qual que foi as outras duas? Se ele faz, se ele tem que imediatamente, assim que o erro acontecer, já comunicar, ou se ele pode fazer tomar alguma ação antes de comunicar o erro. Tá, perfeito. É sempre bom, a partir do momento que você receber uma reclamação, comunicar a seguradora imediatamente. Por quê? Porque a gente consegue resolver rápido e o prejuízo é menor, tá? Então, é sempre bom você comunicar a seguradora imediatamente. Por quê? Porque a seguradora pode entender que se você demorar para comunicar isso, você está agravando aquele risco, que você está prejudicando o terceiro e não resolver esse problema rápido. Então, é sempre bom comunicar a seguradora. Ou então, percebeu que errou, mas não recebeu uma reclamação, também vale a pena avisar a seguradora, porque a seguradora pode te orientar de que forma você pode seguir, para que essa reclamação não venha no futuro, tá? Então, é sempre bom estar com o corretor junto, estar com a seguradora Felipe, junto, abre aqui, que ele vai latir. Para a gente poder te ajudar de tudo que é aquilo que você precisar. Desculpa, vamos lá. Se a reclamação for judicial e na audiência de conciliação tiver uma possibilidade de acordo, como definir ou delimitar o valor da indenização? Tá, nesse caso, se tiver uma ação judicial e tiver o acordo no meio, quem vai delimitar é o juiz, não somos nós, não é a seguradora. Então, se o juiz falou que tem que pagar 50 mil, o juiz é soberano, a gente vai ter que pagar 50 mil. Por mais que a gente não concorde, a gente vai ter que pagar aquilo que ele determinou. Se a sua apólice é de 100 mil e ele disser que você vai ter que pagar 150 mil, a nossa apólice só vai até 100 mil, que foi aquilo que você contratou. 50 mil é de dever seu. Então, o limite da apólice contratado também é muito importante. Para se chegar a uma coisa importante que vale ressaltar aqui, algumas seguradoras, quando o processo é transitado e julgado
e o juiz lá no final fala que o agente não foi culpado, não teve falha profissional, algumas seguradoras pedem todo o dinheiro do custo de honorários de volta. Então, prestem atenção. Para quem tem seguro, leiam as condições para entender isso. Se chegar lá no final, o juiz disser para você que você não é culpado, a seguradora pede esse dinheiro todo de volta. Nós da Argo não fazemos isso, tá? Então, você sendo culpado ou não lá no final, se o juiz disser que você é culpado ou não, a gente vai pagar esse custo de defesa, porque a gente entende que a pólice está aqui para te ajudar nesse momento de estresse, independente se você errou ou não, mas a gente vai te ajudar a pagar todo o custo de defesa do processo inteiro. O processo demorou 2, 3 anos, a gente vai ajudar você a pagar até o limite da sua pólice esse custo de defesa. Muito bom isso, hein? O seguro atende e defende o agente quando o passageiro age de má fé? Não. Aí a gente só vai entrar, o seguro só vai ser acionado em falha profissional, tá? Quando um terceiro age de má fé ou uma companhia age de má fé, não tem o que fazer. É outro tipo de seguro, eu não sei nem qual que se enquadra, não sei nem se existe, na verdade, mas nós aqui desse seguro são para falhas profissionais de vocês. Deixa eu ver se ficou ainda aqui alguma dúvida. Ou se de repente eu não li aqui a pergunta, enquanto escreve novamente. Enquanto a Rê dá essa revisada aí final, muitas pessoas perguntam, Mariana, quanto custa a minha apólice? Quanto custa a apólice? Né? Qual é o valor? E geralmente quando perguntam, eu sempre costumo fazer um paralelo com algo que é mais comum, que é o seguro de um carro, por exemplo. E falo, ó, 2 pessoas podem ter exatamente o mesmo carro, mesmo modelo, mesma cor, inclusive, mesmo ano, mas o seguro delas normalmente difere, a menos que sejam realmente pessoas muito, muito, muito parecidas, por conta do seu perfil, né? Se tem garagem, o que você falou, se para na rua, se vai trabalhar com carro, a idade e assim por diante. Então, fala um pouco sobre essa questão da formação do preço da apólice, para as pessoas entenderem como que isso se dá, né? Como que se forma o preço do seguro? Na verdade é isso que você falou, tem várias variáveis, então a gente pega a variável desde quando existe esse agente, desde quando existe aquela empresa, desde quando ela foi fundada, a gente pega a informação se ele já teve alguma falha profissional ou não, de que forma que ele agiu para isso. No caso de pessoa jurídica, a gente pede o faturamento para a gente ver o tamanho porque com o faturamento, a gente tem uma noção de quanto mais ou menos a pessoa vende de pacotes, né? E aí a gente consegue ter uma noção mais ou menos de quantas reclamações podem vir. Então, é muito difícil a gente dizer e taxar um preço 100% igual para todo mundo, porque cada um tem um nível de risco. Tem agentes que vendem passagens para fora, mundiais, e tem agentes que não. Então, tudo isso interfere no preço do seguro. Então, é muito caso a caso. A gente tenta colocar uma taxa similar entre as agentes, mas cada um vai ter o seu preço de acordo com aquele risco que oferece. Então, se alguém oferece um risco mundial, ele vai ter uma precificação. Se outro não oferece só nacional, ele vai ter uma outra precificação. Vamos lá, apareceram mais algumas dúvidas aqui. Caso a agência queira processar um cliente por chargeback, calote ou calúnia, alguma coisa do tipo, cobre a defesa? Caso uma agência... O agente queira processar algum cliente, não de passageiro. Isso está coberto? Aí é o ataque, não é a defesa. Isso, exatamente. Aí é o ataque. Então, aí não houve falha profissional também. Então, o que a gente tem que ter muito fresco na nossa cabeça é que o seguro vai cobrir falha profissional. É isso que o seguro cobre. O seguro não é um cheque em branco, onde você vai poder usar para se defender ou para acusar alguém ou para processar alguém. Não, ele está aqui para proteger o seu patrimônio, a sua marca, se vier uma reclamação de algo que você possa ter feito, tá? Às vezes a reclamação, ela vem sem você ter feito nenhuma falha, sem você ter cometido nada. A reclamação pode vir, e aí a seguradora vai te defender. Mas o principal,
O objetivo do seguro é proteger a falha profissional, sendo ela verdadeira ou não. Tá. O que é o agravo de prêmio? Desculpa, eu acho que do mesmo jeito que vocês devem ter um diálogo de vocês, a gente tem os nossos aqui. O agravo de prêmio é... Nossa, que difícil agora, eu fiquei sem palavra. O agravo de prêmio é assim, de repente você num seguro você pagava R$1.000 e na renovação, porque você teve um sinistro, você vai pagar 1.500. Então, esse é o agravo, é subir o preço do seguro. A gente agrava aquele risco, a gente coloca um percentual maior para cobrar. É o famoso aumentou a tarifa. É isso, aumentou a taxa, perfeito, perfeito, é isso mesmo. Vamos lá. A cobertura para caso de descumprimento de contrato por parte do fornecedor, cancelamento, não reembolso ou por conta da operadora. Então, se a operadora deixa de prestar o serviço que está descrito no contrato, o agente está coberto? Tá, nesse caso, é o mesmo caso de você orientar ele pegar aquela determinada companhia aérea. Você não é responsável por aquilo, porque nem sempre você tem como saber, ou como, porque a gente sabe o que acontece dentro da nossa casa, da nossa empresa. A gente não sabe o que acontece dentro da empresa do outro, então a gente não pode ser responsabilizado por isso. Mas o juiz pode dizer que você teve uma responsabilização, ele pode te responsabilizar. Por quê? Porque você indicou. Porque você falou para ele seguir daquela forma, você falou que aquela companhia era melhor ou aquele lugar era melhor. Então, sim, você pode precisar usar o custo de defesa, tá? Reforça, você já respondeu essa questão, mas só reforça que teve algumas pessoas que não pegaram, se pode ter mais de um sinistro por ano. Perfeito. Você pode ter vários sinistros por ano. A quantidade de reclamação não é o que interfere no seguro. O que interfere no seguro são os valores de indenização. Então, se você tem uma pólice de R$100.000, você pode ter várias reclamações até chegar ao teto de R$100.000. Então, eu posso ter várias reclamações de 10 mil. Eu vou usar 10 até chegar no 100. Chegou no 100, acabou a minha pólice, eu preciso contratar uma nova. Tá? Agora, se eu tiver uma única reclamação de 100 mil, você só vai ter aquela reclamação. Então, a quantidade de erro e de reclamação não interfere. Interfere é o valor da indenização. Tá. Se a reclamação for judicial, a seguradora é quem tem que escolher o advogado? Tem limite para pagar os honorários? Vou ler toda a pergunta e depois, se você quiser, eu volto, tá? No caso de um acordo extrajudicial, a agência precisa de um advogado para redigir e intermediar o acordo. O valor da contratação do advogado estaria coberto? Perfeito. Então, vamos lá. A última pergunta. Sim, o valor do advogado está coberto, sem problema nenhum. Já esqueci da outra. Eu vou ler por parte. Se a reclamação for judicial, a seguradora é quem tem que escolher o advogado? Perfeito. Não, isso é uma coisa que a seguradora não interfere, tá? A escolha do advogado é do segurado, é de livre escolha dele. Então, se ele quiser um advogado X, um advogado Y, é de livre escolha, a gente não interfere. Vale ressaltar que a gente sempre pede para pegar um advogado bom, onde ele vá poder te amparar, onde ele vá poder te ajudar numa esfera jurídica. Tá. Tem limite para pagar os honorários? Tá. Existe uma limitação de R$28.000 para você pagar os honorários advocatícios. A gente colocou essa limitação justamente por entender que, a partir do momento onde o advogado sabe que tem uma pólice de seguro, ele acaba cobrando um pouco mais caro. Ele acaba usando isso a favor dele. Então, a gente coloca essa limitação desses honorários advocatícios justamente para isso, para proteger o nosso segurado e o terceiro para que nada saia fora do padrão. Tá. Tenho seguro há 4 anos. O primeiro foi um presente que a casa do agente me deu e nunca usei. Os valores diminuem? É importante a renovação ao invés da nova contratação? Perfeito. É importante a renovação porque você vai, a cada renovação que você vai tendo, você vai conseguindo manter essa retroatividade. Então, se eles te deram uma pólice lá de 2010
e você vem renovando tudo bonitinho, você vai ter uma apólice desde 2010. Então, qualquer coisa que aconteça, você vai estar amparado lá desde 2010. É importante, sim, renovar do que fazer um seguro novo, mas se de repente você deixou de renovar em algum momento, vale agora fazer um seguro novo. Não tem problema. Existe diferença de valor? O que eu posso dizer para vocês? Eu não sei qual é a apólice que vocês ganharam ou coisa do tipo. O que eu posso dizer para vocês é que a casa do agente, junto com a corretora parceira e a Argo, está dando uma condição diferenciada para todos vocês. Isso eu posso dizer 100%, tá? Sobre fraude, o agente está coberto? Não, fraude não. Fraude e multa aplicada ao próprio agente, nesse caso, não tem cobertura no seguro, tá? Isso é uma coisa que o órgão regulador não permite. Por quê? Porque a multa, ela é uma penalidade onde o agente ele tem que sentir, ele tem que ser penalizado para aquilo. Eu não posso ter um seguro para defender nesse sentido. Então, a gente não pode cobrir multa aplicada ao próprio agente e nenhuma fraude. Consequentemente, nenhuma contestação de venda. Perfeito. É isso. Acho que foram todas as perguntas. O pessoal está pedindo, acho que o Charles colocou aqui no chat o link de onde encontrar, né? Mas eu acho que a gente reforça aqui, depois envia para o e-mail de vocês. E é isso. Obrigada, Mari. Imagina, gente. Eu queria, antes de encerrar, por favor, eu queria agradecer de verdade a participação de todos vocês. Isso é muito importante. Isso faz com que eu entenda o universo de vocês também, que é muito importante para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Eu sei que o seguro não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de entender, é chatinho. Eu sei que todo mundo tem aquela imagem de alguns seguros que fala, poxa, mas chega na hora de pagar o sinistro, a seguradora inventa um monte de coisa. Olha, eu garanto para vocês que no RC profissional é bem diferente. A gente quer tentar mitigar esse estresse entre o operador e o cliente, porque a gente sabe que isso é importante, o quanto a carteira de clientes para vocês é importante. Queria agradecer a participação, queria agradecer o convite também de vocês, por me aguentar ouvir, porque eu falo pra caramba, eu gosto do seguro, então eu falo mesmo. E, gente, contem com a gente aí da Argo, porque vocês que precisarem, a gente está aqui para dar o suporte, tá bom? Legal, Mariana, muito obrigado pela apresentação, assim, excepcional, realmente, a gente vê, eu participo, sou bastante ativo em grupos de redes sociais e mensagerias e tudo, e a gente vê muita coisa aparecendo sobre seguro de responsabilidade civil, gente falando que viu, que não viu, mas sempre com muita dúvida, sempre com muita insegurança, e eu acho que a tua apresentação foi, assim, brilhante e muito esclarecedora. Muito esclarecedor. Então, muito obrigado, enfim, por compartilhar o teu conhecimento, por nos trazer essas informações e esse senso de preocupação que tem que ter, né? O brasileiro, nós, né, brasileiros, temos uma certa aversão aos cuidados nesse sentido. A gente olha o seguro como gasto e não como mitigação de risco, não como mitigação de despesas adicionais. Então, eu espero realmente que a mensagem chegue a todos e que todos fiquem à vontade para compartilhar com seus amigos, colegas que não puderam participar. A gente colocou aqui no chat o link algumas vezes. Então, assim, a gente está super à disposição para esclarecer mais informações, para tirar mais dúvidas. Quem precisar e quiser conversar com o corretor, que é o especialista e o que de fato comercializa o produto, eu vou colocar agora já aqui o nosso agradecimento, né, por todos estarem aqui conosco e o nosso e-mail aí para quem queira escrever precisando de mais informações, que a gente faz a ponte com a Cozebra, do nosso super amigo Arnaldo, que é um cara fantástico, um cara que teve o cuidado, a paciência e a preocupação de buscar a Argo e desenvolver um produto com o perfil de todos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Com isso eu, enfim, encerro esse webinar. Ficamos aqui com a sala logicamente aberta até que todos saiam. E para encerrar com um pouco mais de energia e animação, eu vou deixar um pouco mais de Engenheiros do Havaí.